gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e já faz um ano que vocês me escutam falar exatamente esses dizeres. Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e eu já perdi a conta de quantos vídeos já foram publicados ou quantos livros eu li nesse período. Nas Montanhas da Loucura, Boa Noite Pum Pum, dias de despedida, Toradora. Então quem me acompanha há um ano, quem me acompanha há um mês, quem me acompanha há 6 meses, muito obrigado por me acompanhar nesse um ano. É sempre um prazer estar aqui, é sempre muito gostoso poder conversar com vocês, pegar os comentários de vocês e ver o que vocês acham das asneiras que eu falo por aqui. Então, muito obrigado pela companhia, espero que vocês me acompanhem por mais um ano. E para aproveitar esse tema, eu decidi pensar um pouco em obras que me formaram como leitor e que me acompanham durante boa parte da minha vida ou que foram muito significativas. Então, além de ser um vídeo de comemoração de um ano do canal, esse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre 5 livros que me formaram como leitor. E bom, eu acho que todo mundo que tem mais ou menos a minha faixa etária deve pensar primeiro em Harry Potter. E sim, Harry Potter é uma série que me formou muito como leitor. Eu falo daquela primeira coleção que começou a ser lançada nos anos 2000 pela Roku. Ainda daquela coleção que quando você lia muito, o douradinho da palavra Harry Potter, ele ia saindo e descascando. Aí depois ficavam horrorosas aquelas capas, mas durante um bom tempo da minha juventude, ela era meu presente obrigatório de Natal ou meu presente obrigatório de aniversário. Então é uma série que me acompanhou durante muito tempo, é uma série que eu li repetidas vezes, principalmente os 3 primeiros, até sair o 4º, o 5º, eu ia acompanhando conforme ia saindo. Então os 3 primeiros virava e mexia, eu estava relendo. É uma série que me formou bastante nesse aspecto. Atualmente tenho meus problemas com ela, atualmente tenho os meus problemas com a J.K. Rowling, mas ainda assim fica aquele carinho no coração quando eu penso na série e no que ela me proporcionou no decorrer dos anos. Um segundo livro que me formou bastante como leitor também, e eu li ela muitos anos depois, foi O Senhor dos Anéis. Eu já tinha acho que os meus 16 ou 17 anos, já estava um pouco mais velho, e eu li a edição de volume único com 1227 páginas, ela foi lançada em 2001 pela Martins Fontes, é uma capa bonita que tem um Gandalf na capa, e foi uma edição muito interessante porque ela tinha bastante apêndices, ela era, além dos 3 livros completos, ela tinha ali os apêndices, ela tinha o alfabeto, ela tinha as explicações, ela tinha trechos explicativos, então foi uma edição que eu devorei o livro e depois ainda me diverti bastante com aqueles apêndices. Curiosamente, era um livro que eu aluguei na Biblioteca Pública de São José dos Campos, onde eu morava. Então tem também um carinho especial pela Biblioteca de São José, que me rendeu boas leituras durante muitos anos. Sinceramente, meu amor por Tolkien começou a partir daí. Aí depois que eu fui ler O Hobbit, Silmarillion, Contos Inacabados, e é um amor que resiste até hoje e, sinceramente, quanto mais novidade for lançada dele, mais feliz eu fico com o passar dos anos. Um dos primeiros clássicos que eu efetivamente li, se bem que eu acho que a maioria das pessoas nem considera tanto um clássico assim, foi O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu li ele da edição da Globo. Eu lembro que quando eu li, era uma leitura um pouco difícil pro nível de vocabulário que eu tinha, ou de conhecimento de modo geral, mas eu me esforcei porque eu fui muito tragado por aquela história, eu fui bastante impactado por aquela visão de mundo e aquela distopia. Parando pra pensar, acho que talvez tenha sido um dos meus primeiros contatos com distopias de modo geral. É uma leitura que me marcou bastante naquela época. Eu tinha ganhado o livro no colégio, o que é bastante engraçado. Pensar que teve uma época que a gente ganhava livro na escola, vejam só. Eu acompanhei aquela edição durante muitos anos, até que eu emprestei e acabei dando para uma outra pessoa por mero afeto. Então, é uma edição que até hoje eu tenho muito carinho, é um livro que até hoje eu tenho muito carinho, e a velha disputa entre 1984 e Admirável Mundo Novo, o Huxley vence facilmente para mim. Aí, tem esse livro que também é um clássico, mas é um clássico juvenil, e eu li ele no período em que eu estava
começando no meio do Harry Potter, tava aquela coisa em que eu tava descobrindo o quanto leitura era gostoso, e minha mãe acabava falando bastante desse livro, que é o Livro das Selvas, que é do Rudyard Kipling, mas a edição que eu li era a edição da editora Ática, e era o selo Eu Leio. É um livrinho que tem só 158 páginas. Curiosamente, eu não gostava tanto assim do filme do Mowgli, mas eu me apaixonei pelo livro. Então, apesar do filme ser bem fiel, eu gostei mais da caracterização dos personagens e o modo como Baloo, Bagheera, Kaa, todos eles eram retratados no livro. Eu devia estar mais ou menos na 5ª série, então acho que eu devia ter uns 12 anos quando eu li, e ficou bastante presente comigo, tanto é que eu lembro exatamente a capa do livro. Ele tem uma bordinha branca, em cima tá aquele selo Eu Leio, assim, e é o Mowgli saindo da selva com a Bagheera. Eu gostei muito, foi uma leitura também muito tranquila na realidade. Eu já tinha o costume de ler Júlio Verne na época, então como era mais ou menos na mesma linha, foi bem tranquilo pra mim, e pro meu eu criança foi uma aventura bastante incrível poder ter contato com aqueles animais e com aquele ambiente que eu desconhecia no primeiro momento. Então foi muito marcante pra mim, e é tão marcante que eu me lembro até da capa. Agora, teve uma época que, depois que eu li esse livro, eu só comecei a ler livros similares de tanto que eu gostei. E eu tô falando da série do Ramsés, que foi escrita pelo Christian Jock, e esse livro, o primeiro acho que é de 2000, são 5 livros, e eu gostei tanto de ficção histórica, né? Apesar dele ter um viés biográfico forte, é uma ficção histórica. Eu gostei tanto desse gênero que foi um período da minha vida que eu só lia romances históricos de modo geral. Então eu li a maioria dos livros do Christian Jock, que eram passados mais ou menos na mesma época. Eu li livros sobre a Cleópatra, sobre Alexandre o Grande, sobre Roma, porque eu fui completamente, eu não sei, impressionado por aquele universo, por aquela grandiosidade, e eu só conseguia ler aquilo naquela época. Acho que foi quase uns 2, 3 anos assim, tanto é que virou até uma piada em casa que o meu pai falava que eu só lia esse tipo de livro e que eu tinha que começar a ler outras coisas. Então me marcou bastante, são 5 livros que eu ainda gosto bastante. Hoje em dia, inclusive, eles têm a edição de bolso, na época que eu li não tinha. Esse livro foi a porta de entrada para mim para romance histórico, que até hoje é um gênero que eu gosto bastante. Dá pra ver pelo vídeo, por exemplo, do Tutankhamon, que eu fiz ano passado. Então tem aí um apelo muito forte pra mim esse tipo de literatura. Basicamente por causa de Ramsés, do Christian Jock. São esses 5 livros que acho que me formaram como leitor. Obviamente que eu li muito mais coisas na minha juventude, ainda mais porque eu tinha bastante tempo livre. Então esses 5 ficaram bem gravados na minha memória, até mesmo porque eu passei a me interessar mais por esses gêneros por conta desses livros. E tem um apego pessoal, por exemplo, por Harry Potter, que foi dos presentes da minha infância, ou pelo Ramsés, que me fez apaixonar por um gênero literário específico. Então tem esse apego, tem esse valor para mim sentimental. E como leitor, fomentar a leitura está cada vez mais difícil, apesar da gente ter mais possibilidades. Mas é muito bom quando a gente consegue encontrar livros que conversam com a gente e que ajudam a gente a permanecer no hábito da leitura, que é tão importante. Mas não se esquece de aproveitar esse vídeo, deixar aqui nos comentários 5 livros que você acha que te formou como leitor, e dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui que ficam do meu lado direito, e se inscrever na bolinha que fica aqui do meu lado esquerdo para me acompanhar pelo próximo ano aí do aniversário do canal. Então, de mais a mais é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos, um beijo grande e tchau!